Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Então, muito boa tarde. Começo por me apresentar. Eu chamo José Fernandes, sou subintendente da Polícia de Segurança Pública e neste momento exerço as funções de diretor do Gabinete de Segurança Escolar do Ministério da Educação e Ciência. Estou nesta área, na área da segurança escolar, desde o final de 2006, primeiro na equipa de missão para a segurança escolar, como adjunto, depois no Gabinete de Coordenador de Segurança Escolar, também como diretor adjunto, e a partir do dia 1 de fevereiro, no Gabinete de Segurança Escolar, por força das reformulações orgânicas, como diretor do Gabinete. Venho falar-vos do Sistema de Registro Eletrónico de Ocorrências, pois, desde a criação do Gabinete de Segurança Escolar, já no longínquo ano de 1984, as escolas começaram por relatar as ocorrências mais graves, quer do âmbito de indisciplina, quer do âmbito da violência em contexto escolar, para que houvesse conhecimento das mesmas a nível central. Nessa altura começaram a utilizar aquilo que era possível, nomeadamente comunicavam através de fax e através de uma ficha que foi feita para esse efeito. Contudo, com as reformulações técnicas e com os avanços tecnológicos, pensou-se num meio diferente de comunicar as ocorrências, que permitisse não só em tempo real sabermos aquilo que estava a acontecer e que era comunicado, mas também depois possibilitar o tratamento rápido dos dados para serem disponibilizados para o processo de decisão. No final do ano 2006-2007, ano letivo 2006-2007, no final do ano, junho, julho, implementou-se ainda de forma experimental o sistema do registro eletrónico de ocorrências, que entrou definitivamente em vigor no ano letivo 2007-2008. A questão que se coloca é porquê é que devemos relatar as ocorrências mais graves, quer do ponto de vista da indisciplina, quer da violência, como é que o devemos fazer e porquê é que o devemos fazer. Desde logo, devemos fazê-lo, porquê? Porque muitas das ocorrências, quer no âmbito de indisciplina, quer da violência escolar, têm, nos dias atuais, uma repercussão mediática e pública, por vezes, enorme. Ora, havendo conhecimento antecipado daquilo que aconteceu, é sempre possível formatar e fundamentar uma estratégia para minimizar, digamos, aquilo que será o ruído mediático e a propagação mediática. Por outro lado, sabendo que muitas escolas podem estar a passar por períodos de dificuldade, é mais fácil para nós, sabendo aquilo que está a acontecer, formular uma estratégia para evitar que essa situação se mantenha com esses contornos de gravidade. Por outro lado, convém também não esquecer que muitos dos factos que acontecem na escola extravasam o campo da indisciplina e algumas são mesmo matéria criminal. Ou seja, nesse caso, os órgãos da escola, os órgãos da direção da escola, não podem deixar de denunciar esse facto. Mas nós queremos que sejam comunicadas todas as ocorrências que acontecem na escola? Não. O que nós queremos é que sejam comunicadas através do registro eletrónico do sistema que está em vigor, digamos, aquelas que têm uma gravidade objetiva que pode, obviamente, ser contraproducente manter-se no anonimato. Por isso, começámos por fazer uma distinção conceptual entre aquilo que é indisciplina e violência em contexto escolar. Sei que alguns autores não concordam com esta distinção, mas, na verdade, ela pode e provavelmente deve ser feita. E porquê? Desde logo, porque, para os casos de indisciplina, existem instrumentos normativos que são diferentes daqueles que existem para as questões de violência em contexto escolar. Se no caso da indisciplina nós temos o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, muitas vezes para a questão da violência em contexto escolar temos a Lei Tutelar Educativa ou mesmo a Lei Penal ou Processual Penal. Portanto, quando pensamos no formulário eletrónico do registro de ocorrências, pensamos nos casos da violência em contexto escolar. Ou seja, aquilo que se enquadra no campo disciplinar pode e deve ser tratado no âmbito interno da escola, através dos mecanismos e dos procedimentos que a escola definiu para fazer face à indisciplina. Relativamente aos casos
de violência em contexto escolar. Então, sim, esses devem ser registados na plataforma e no sistema de registro eletrónico de ocorrências. Bem, se pudéssemos fazer aqui uma espécie de síntese daqueles casos que acontecem com alguma frequência, infelizmente, nas escolas que devem ser relatados, eu diria o seguinte. Nós poderemos distinguir aquilo que é o período de funcionamento da escola e fora do período de funcionamento da escola. Ou seja, desde o primeiro minuto que alguém entra na escola até ao minuto que a última pessoa sai da escola. O período que vai entre o momento que sai a última pessoa até que entra, não teremos problemas entre as pessoas, mas isso não pode significar que não existam problemas com aquilo que é o património da escola. Imaginemos que há um assalto à escola, que há um furto. Alguém entra na escola, inadvertidamente, sem estar autorizado para tal, e leva 3 ou 4 portáteis, mais 6 computadores e 4 ou 5 datashows. Isto deve ser relatado. Isto deve ser relatado. E mais, porque vai ser relatado, porque vai ter que ser comunicado às autoridades policiais, PSP ou GNR, consoante as áreas de competência de cada uma destas forças. Portanto, sobre isto não tínhamos dúvidas. Tudo aquilo que signifique diminuição do património ou um estrago no património, um dano, deve ser comunicado no sistema de registro eletrónico de ocorrências. Depois, no seguinte vídeo, explicaremos como é que é feita a introdução destas ocorrências no formulário eletrónico. Centremos-nos agora naquilo que é, ou aquilo que são as ocorrências durante o período de funcionamento da escola. Como disse, os casos de indisciplina não têm que ser relatados. São casos que a escola pode e deve, com os seus meios e com os mecanismos legais que têm ao seu dispor, fazer face. Mas existem outros que são objetivamente graves, mas também não têm que ser relatados. Imaginemos o caso do aluno ou da aluna que cai, fratura uma perna, fratura um braço, mas sem haver intervenção humana. Isto é um caso de seguro escolar. É evidente que é objetivamente grave. Porquê? Porque houve um aluno ou uma aluna que se lesionou com gravidade, mas deveu-se à incúria, à negligência, digamos, a um descuido, e não houve, digamos, ninguém a provocar, por exemplo, essa queda. Imaginemos ainda, infelizmente tem ocorrido pouco, mas tem havido casos de morte súbita. Alunos, professores, pessoal não docente, que é acometido de uma doença súbita, muitas vezes que leva à própria morte. Isto é objetivamente grave. Com certeza que essa escola e essa comunidade escolar não deixa de ficar abalada por aquilo que aconteceu, mas não pode ser confundida com um ato de violência em contexto escolar. Portanto, aqui a objetividade daquilo que aconteceu não se deve, infelizmente, deve-se muitas vezes às circunstâncias naturais, mas não foi provocada por ninguém. E isso pode apenas ser comunicado para que os serviços do Ministério, através das direções regionais, possam prestar, em alguns casos, apoio psicológico àquilo que aconteceu. Muitas vezes acontece, quer naquilo que é a escola, mas também pode acontecer fora da escola, mas tem repercussões na própria escola. Por exemplo, ainda aconteceu recentemente, uma criança que foi atropelada junto da sua casa e veio a falecer, infelizmente. Obviamente, a sua comunidade escolar, no sentido de solidariedade, não deixa de ser afetada e de amizade por este acontecimento. Mas não pode, mais uma vez repito, ser confundida com um caso de violência em contexto escolar. Então, sendo assim, começamos a centrar-nos naquilo que pode e deve ser relatado. Por aquilo que é mais grave. É mais grave porque não é normal que aconteça numa escola a violência cometida entre não pares. O que é que eu digo? Um aluno ou uma aluna agride um professor ou um pessoal não docente dessa escola. Isto é objetivamente grave. É grave porque não deixa de ser uma agressão física, mas ainda é mais grave porque é perpetrado perante alguém que tem responsabilidades naquela comunidade escolar. Esta é uma situação que deve ser, obviamente, comunicada. Existem outras, muitas vezes, entre pares. Ou seja, não basta apenas ser entre pessoas que têm funções e estatutos diferentes na comunidade escolar para serem comunicadas. O contrário também é verdadeiro, deixem-me dizer-vos. Há alguém, professor ou pessoal não docente, que agride um aluno ou uma aluna. Porquê? Porque a própria agressão não está naquilo que é a essência da comunidade escolar. Uma comunidade escolar não é para agredir, é para ensinar, é para educar, é para transmitir afeto. E, portanto, isso foge à normalidade daquilo que é o funcionamento da escola. Portanto, estas situações
não há dúvida nenhuma, devem ser comunicadas, porque são objetivamente graves. As outras, podendo ser praticadas entre iguais, ou seja, entre alunos, alunas, mas que são objetivamente graves, devem ser também elencadas e devem ser registadas no sistema de registro eletrónico de ocorrências. Quais são essas? Imaginemos que o aluno ou a aluna agride o outro colega. Essa agressão já vai para além daquilo que será a indisciplina, mas isso é uma apreciação que tem que ser feita pelos órgãos de direção da escola. Porque eu imagino que muitas vezes estas agressões, não as desvalorizando, porque podem ser reincidentes, podem acontecer com muita frequência e devem ter um tratamento diferente, mas quando elas são ocasionais, pouco graves, provavelmente os mecanismos que são utilizados para a questão da indisciplina poderão ser suficientes. Mas por vezes não bastam. E não bastam não é porque a escola ache que não é necessário mais nada. É que muitas vezes o encarregado de educação desse aluno ou dessa aluna que foi agredida entende que aquilo foi suficientemente grave e, contrariamente àquilo que a escola pode pensar, vai a um posto da GNR ou a uma esquadra da PSP e apresenta queixa contra o agressor. Ou seja, para além daquilo que pode ser a intervenção da escola, que tem que ser do ponto de vista disciplinar, vai ter, provavelmente, outro tipo de consequências, quer do ponto de vista da lei tutelar educativa e da lei processual penal. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Toda a gente sabe, mas eu gosto de reforçar esta ideia, porque há uma lógica que, por vezes, passa, penso que na comunidade escolar não, mas na opinião pública, que pessoas com menos de 16 anos não podem ser responsabilizadas. Obviamente não é verdade. Há níveis de responsabilização diferentes em função da faixa etária. Até aos 12 anos é um, dos 12 aos 16 é outro e a partir dos 16 é outro. Até aos 12 anos estamos no âmbito da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a partir dos 12 até aos 16 no âmbito da Lei Tutelar Educativa e a partir dos 16 no âmbito da Lei Penal e Processual Penal. Por isso, muitas vezes, e eu compreendo que, em alguns casos, a escola possa entender, os órgãos de direção da escola, que são suficientes para fazer face àquilo que aconteceu, mas a família, o encarregado de educação do agredido ou da agredida não pensa da mesma maneira. E, portanto, não vale a pena pensar que isto se esconde. Porquê? Porque nós não podemos controlar aquilo que é a vontade dos encarregados de educação. E, nesses casos, também, provavelmente, a escola terá que comunicar. E porquê? Porque aquilo que aconteceu no seu território já extravasou o seu território. Começa a ser de conhecimento dos agentes policiais, PSP ou GNR, que, por sua vez, vão ter que comunicar a outros órgãos, nomeadamente judiciários ou da Segurança Social, aquilo que aconteceu. E, portanto, é, no mínimo, estranho que alguém possa saber o que aconteceu através destes órgãos e não através daqueles que são as entidades, que são o governo da própria escola. Que outras situações podem e devem ser elencadas e registadas no registro eletrónico de ocorrências? Aquelas, por exemplo, em que haja, mais uma vez, o caso da agressão física, mesmo entre pares, e que obrigue à ida ao centro de saúde, ao hospital, para receber tratamento. Porque o simples facto de sair da escola já tem a sua gravidade e o simples facto de ter que ser tratado é porque estamos perante uma lesão já de contornos que extravasam o âmbito disciplinar. E voltamos à mesma questão que referi anteriormente. Se saiu da escola, provavelmente outros órgãos, outros agentes vão ter conhecimento e a notícia, dentro de muito pouco tempo, será difundida pelos órgãos da comunicação social. Mas também pode acontecer, no caso de lesão grave, que não seja o aluno a ir ao hospital, mas sejam os meios de socorro e médicos a ir à escola. Porquê? Está de tal forma grave, é de tal forma presente e visível a lesão, que as pessoas chamam o INEM ou o Corpo de Bombeiros para ir prestar socorro. Chegados lá, provavelmente pode não se justificar a ida ao centro de saúde ou ao hospital, mas, mais uma vez, temos agentes externos à escola que foram à escola e souberam aquilo que aconteceu. Portanto, sobre estas situações, penso que é claro para todos porque é que devem ser comunicadas, porque é que deve haver conhecimento superior do que aconteceu. Depois há outras, obviamente, porque se há um aluno que entra com uma arma, e aqui eu gostaria também de fazer, muitas vezes confunde-se aquilo que é uma arma. Nós, quando falamos de arma, podemos falar tecnicamente
e podemos falar através daquilo que é o uso de um objeto que se utiliza como arma. Não é disso que eu estou a falar, porque aí um x-ato poderá ser uma arma, uma cadeira poderá ser uma arma, uma pedra será uma arma também, com certeza. Depende da sua utilização. Não é isso que eu estou a querer referir. Eu estou no conceito técnico, arma. Arma de fogo, por exemplo, ou arma branca. Por vezes acontece que o aluno ou a aluna transporta para o interior da escola armas. As mais perigosas, com certeza, as armas de fogo. As armas de fogo, como estava a referir, podem ter proveniência diversa. Na maioria das vezes, são os pais, encarregados de educação ou familiares que descuidadamente não as condicionam como devem ser, como devia ser, e os alunos ou as alunas acabam por as levar para a escola, muitas vezes para mostrar a colegas. Mas, independentemente disso, há objetivamente um perigo para aquela comunidade escolar. E porquê? Porque a pessoa que conduz a arma, que leva a arma, não está habilitada a manejá-la. E, mesmo que seja sem querer, por inconsciência, pode ferir alguém, vai pôr em perigo, vai alarmar aquela comunidade escolar. Isso deve ser relatado. Como também devem ser os casos, e estamos a falar da posse, não do uso, de armas brancas, que, pela sua própria possibilidade de utilização, pela sua própria possibilidade de poderem ser mostrar, causam alarme e insegurança naquela comunidade escolar. Mas quer na arma de fogo, quer na arma branca, temos duas possibilidades e ambas devem ser comunicadas e devem ser registadas. A simples posse da arma, o aluno ou a aluna leva a arma de fogo ou leva a arma branca. Se estas situações devem ser registadas, por maioria de razão, têm que ser registadas aquelas que, infelizmente poucas, mas em que há utilização das armas, quer das de fogo, quer das armas brancas. Para além disto, temos outras situações que devem também ser objeto de relato na plataforma do Registro Eletrónico de Ocorrências, nomeadamente ameaças de bomba. E eu queria dizer aqui que as escolas, e bem, sempre que há uma ameaça, procedem como deve ser, chamando a PSP ou a GNR para verificar se aquele telefonema é verdadeiro ou não. Até ser provado que é mentira, para todas as pessoas é verdade e devemos tomar todas as providências. Mas isso não deixa de causar perturbação no normal funcionamento daquela comunidade escolar. Têm que ser evacuados, deixou de haver aulas e, obviamente, amanhã isso será do conhecimento de alguns órgãos de comunicação social também. Mais uma das situações em que deve haver registro de ocorrência. Mas poder-me-ão perguntar, muito daquilo que está a dizer tem uma tecnicidade tal que eu, enquanto professor, por mais que seja experiente, por mais traquejado que seja, muitas vezes não conheço. Bem, nós pensámos nisso também e depois, como se verá na segunda parte, ao elaborarmos um site já em 2007, 2008, pensámos nisso. Ou seja, muitas das pessoas que vão ter que utilizar a plataforma terão que ter uns conhecimentos que provavelmente não têm por força da sua formação académica, que não é, obviamente, nestas áreas, quer criminais, quer jurídicas, em alguns casos. Aí poderão sempre socorrer-se, como poderão ver a seguir, do manual de procedimentos a que podem aceder através do site, sempre que tenham que fazer o registro de ocorrências. Ou seja, nós, neste caso vocês, têm uma situação e, primeira análise, esta deve ou não deve ser registada. Em caso de dúvida, poderão sempre socorrer-se do Gabinete de Segurança Escolar, quer através do e-mail que direi depois, quer através de contacto telefónico que também poderei dar a seguir. Mas, muitas vezes, com a simples leitura do manual de procedimentos e do enquadramento que é feito dos factos que devem ou não devem ser relatados, quando acabarem de fazer essa leitura, terão concluído se deve ou não deve ser registado. E porquê? Independentemente da minha maior ou menor imaginação para estar aqui a relatar casos que devem ou não devem ser registados, a realidade é sempre muito mais rica que a própria imaginação. E admito que estes casos que aqui estou a dizer, provavelmente aqueles que acontecem com mais frequência, agressões, mas também utilização de armas de fogo, apreensão de droga, não quer dizer que sejam os únicos que acontecem ao nível de uma comunidade escolar. Haverá outros, há com certeza outros, mas não tão habituais. Nesses casos, ou socorremos-nos no manual de procedimentos, ou então contactamos o Gabinete de Segurança Escolar.
penso que é a altura certa para fazer uma síntese daquilo que acabei de dizer. Portanto, a primeira coisa é que as escolas não podem estar sozinhas e não estão sozinhas no que diz respeito à indisciplina e violência escolar. O Gabinete de Segurança Escolar existe para esse efeito, quanto mais não seja para uma ajuda do ponto de vista da assessoria técnica naquilo que é a matéria da indisciplina e da violência em contexto escolar. Por isso, quando formulámos o registro eletrónico de ocorrências, fizemos a distinção que referi, indisciplina e violência em contexto escolar. Para a plataforma, aquilo que nos interessa verdadeiramente são as situações de violência em contexto escolar. As questões de indisciplina deverão ser e poderão ser tratadas através dos órgãos próprios da escola, com os mecanismos próprios da escola. Admito, porém, que, em alguns casos, a fronteira possa ser ténue entre aquilo que é indisciplina e já é violência. Então, nesse caso, deverá ser feito o registro. Haverá outras situações em que estamos a falar de indisciplina, mas é uma disciplina frequente, repetitiva, reincidente, quer do ponto de vista daquilo que é o clima da comunidade escolar, quer por parte de alguns alunos que são eles próprios reincidentes. Julgo que também, nessa altura, poderá ser bom para a própria escola socorrer-se de outros organismos, de outros instrumentos para pôr fim àquilo que está a acontecer. Porque aquilo que está a acontecer põe em causa a sua comunidade escolar, põe em causa a tranquilidade e a segurança escolar. E quando a segurança e a tranquilidade escolar está em causa, o sucesso educativo começa a estar em causa também. Não tenham problemas em socorrer-se daquilo que é o Gabinete de Segurança Escolar. Existimos para isso. Estamos no Ministério da Educação e Ciência, fazemos parte de uma estrutura há quase 30 anos, desde 1984. Por vezes, há escolas que utilizam umas mais do que outras. É natural. Também nem todas as escolas têm os mesmos problemas. Aquilo que vos quero dizer é que aquelas que têm problemas podem e devem, obviamente, quando necessitarem, pedir ajuda ao Gabinete de Segurança Escolar e cá estaremos para fazer, digamos, e para dissipar todas as dúvidas. A questão seguinte é, bem, mas quando acontece isso, como é que devemos proceder? Se for no campo da indisciplina, toda a gente sabe, utiliza-se o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar através de uma participação escolar e o subsequente procedimento disciplinar. Todas as outras situações que possam extravasar já do âmbito do sistema escolar e em que possa intervir o sistema, nomeadamente policial e judicial, não quer dizer que a escola não deixe de atuar disciplinarmente. O que pode haver é atuação já noutro âmbito. Felizmente, volto a referir, não é muito frequente, mas não tenhamos ilusões. Por vezes acontece e esses mecanismos e esses órgãos existem para atuar quando é necessário e quando essa atuação é útil e até pode ser mesmo necessária para a própria escola. Aliás, muitos dos factos que acontecem de enorme gravidade na escola são de denúncia obrigatória. Por isso, temos ouvido falar nos últimos anos com alguma insistência da criminalização de determinados comportamentos que deveriam ser crimes públicos, nomeadamente as agressões a professores. E bem, direi eu, só que, quando isso acontece, não podem deixar também de ser participados e comunicados para pôr fim àquilo que pode já ser uma espécie de caminho criminal que muitos jovens poderão estar a iniciar. Eu sei que, por vezes, não é fácil fazer essa distinção quando estamos a falar de problemas que caracterizam a própria adolescência ou quando estamos já perante uma carreira criminal de jovens que começam desde muito cedo com pequenas incivilidades, pequenos danos, mas que se não for possível parar, provavelmente vão continuar e a violência fará parte do seu dia-a-dia. Sobre o sistema do registro eletrónico de ocorrências, eu não pretenderia dizer mais nada, mas gostaria, tal como já referi, que ficassem cientes do seguinte. Em caso de dúvidas, podem enviar um e-mail para 2 e-mails, através do webinar@dgemec.pt ou então através do e-mail institucional do Gabinete de Segurança Escolar, gcse@dge.mec.pt. E, para além disso, eu, enquanto diretor do Gabinete de Segurança Escolar, estarei sempre disponível e, por isso, neste momento, o Gabinete está integrado na Direção-Geral de Educação, basta ligar para o telefone que caracteriza a Direção-Geral de Educação e depois há um número em que a chamada é imediatamente reencaminhada para o Gabinete de Segurança Escolar. Digo-vos
que quando o fizerem, se não for imediatamente, em menos de 24 horas, serão contactados para ajudar a resolver o problema com que se deparam e que a vossa comunidade escolar merece que seja resolvido. Muito boa tarde. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.